Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo. Hoje eu vim aqui explicar um pouco mais sobre o portfólio do primeiro e do segundo semestre, na verdade focando mais no desenvolvimento, porque muitas pessoas estão com dúvidas. Primeiro eu já quero começar pedindo desculpa porque pode ter barulho aqui, é final de semana, tem bastante gente passando, conversando, rindo, música e crianças, então tá tendo festa lá fora. E eu tô aqui pra vir, só vim pra poder explicar pra vocês. Então a gente valoriza, já deixa o curtir aqui pra mim, já se inscreve aqui no canal, porque já me ajuda bastante. E esse trabalho que eu faço aqui é completamente voluntário. Eu não ganho nada pra isso, eu tô aqui realmente pra ajudar vocês que precisam desse auxílio. É, por isso que eu fiz um passo a passo aqui pra tentar explicar da melhor forma possível, não pra responder por vocês, e sim pra fazer com que vocês pensem, reflitam e realmente consigam entender o que é para ser feito, tá bom? No desenvolvimento do portfólio de vocês, para quem está no primeiro e no segundo semestre da Faculdade de Pedagogia, também as licenciaturas de Matemática, Geografia, Sociologia. Quem é a licenciatura do primeiro semestre e do segundo semestre é o mesmo tema, que é a BNCC, as práticas pedagógicas. Então, esse vídeo vai valer para vocês também, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que falar na introdução? Muitas pessoas perguntaram isso pra mim, ficaram na dúvida, porque eu disponibilizei um esboço e nesse esboço já tem uma parte preenchida bem pequena, mas vocês têm que continuar, dar continuidade nisso e preencher embaixo com as suas palavras, né, o que precisa. O que vai na introdução? Eu vou explicar pra vocês. Na introdução, você deve explicar, dar uma breve introdução mesmo, uma apresentação do tema. Vai falar um pouquinho sobre o tema, não vai explicar nada, tá? A explicação você dá no desenvolvimento, de fato. Na introdução é só dar uma breve, falar um pouquinho assim sobre o tema. Você vai falar sobre o objetivo desse trabalho e sobre a importância dele, né, para sua formação, né, para que você está fazendo esse trabalho. Você vai explicar sobre isso e você vai explicar também qual a metodologia que você vai utilizar, tá? Então vamos supor, mas como assim, o que é metodologia? Qual é a forma de pesquisa que você utilizou para fazer esse trabalho? Foi lendo revistas? Foi em artigos? Geralmente a gente utiliza pesquisas bibliográficas, né? A gente utiliza livros, artigos, e aí você cita. Eu utilizei o artigo tal, do autor tal. Sempre você coloca nessa parte da introdução, né? A importância disso, que foi, né, para você poder conseguir desenvolver esse trabalho em si. E é isso. Dada a introdução, você já vai para o desenvolvimento. A primeira parte do desenvolvimento é para você explicar sobre a BNCC e as práticas pedagógicas. São duas coisas que se complementam. E qual que é a relação que tem entre elas. E é aí que todo mundo fica, gente, mas eu não sei o que é um, o que é o outro, o que eu faço, qual que é a fusão daí dos dois, aonde que uma complementa a outra, e não entenderam nada. Vamos por partes. Primeiro, se a BNCC e as práticas pedagógicas, você vai primeiro explicar sobre a BNCC, para depois explicar sobre a prática pedagógica, para depois falar das duas juntas, tá? Então, primeiro você pode começar falando o que é a BNCC, quando que ela foi homologada, quando que de fato ela foi internalizada nas instituições, porque ela é bem recente, na verdade. Ela foi homologada em 2017 e ela só foi colocada à prática mesmo nas escolas em 2019, né? E nisso as escolas ainda estão assim se adaptando, porque em 2020 veio a pandemia, então as escolas estão começando a colocar em prática de fato agora, é algo muito recente. Então fala sobre isso. É bem interessante você explicar o que é, para que serve, como que ela costuma ser utilizada. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Como que as escolas se adequaram, né, referente a BNCC, esse documento. Ele é um documento, a BNCC. Então, depois de você falar sobre a BNCC em si, só sobre ela, você passa para a parte das práticas pedagógicas. Então, você vai explicar o que são práticas pedagógicas. Será que toda prática docente é uma prática pedagógica? Será? Eu não estou aqui realmente para dar resposta nenhuma, mas sim para fazer vocês pensarem. É somente isso sobre as práticas pedagógicas, não tem muito
o que se dissertar sobre. Mas só essas perguntas sobre a BNCC e a prática pedagógica dá bastante lauda aí, né? E são de 3 a 5. Então, dá pra detalhar bastante, tranquilamente, dá pra dissertar. Depois que você explicar sobre o que são as práticas pedagógicas, né? Que é essa perguntinha que eu dei pra vocês refletirem, você vai explicar qual que é o impacto que a BNCC tem nas práticas pedagógicas e vice-versa, na verdade, né? Qual que é a relação entre elas? Porque aparentemente as pessoas acham que não tem nenhuma, mas eu acho que só de ler sobre as práticas pedagógicas e ler sobre a BNCC já dá para ter uma noção. Você fala, nossa, mas de fato elas se complementam. Porém, como muitos estão com dúvidas, eu trouxe aqui alguns exemplos de práticas pedagógicas, tá? Para vocês entenderem, né? Ah, tá, isso é uma prática pedagógica? Ah, então qual a relação que ela tem com a BNCC aqui, com essa competência? Vamos lá. Eu trouxe 4 exemplos de prática pedagógica. 1. Educação digitalizada. 2. Empoderamento do aluno. 3. Aprendizagem compartilhada. E 4. Incentivo à leitura. Eu trouxe essas 4 bem simples porque fácil de entender. Educação digitalizada, que é a parte que você inclui a educação digital em uma aula, né? Essa é uma prática pedagógica. Empoderamento do aluno. Trazer ao aluno mais autonomia sobre o seu próprio processo de aprendizagem. 3. Aprendizagem compartilhada, quando o aluno ele consegue auxiliar o outro aluno. Geralmente a gente faz isso quando, por exemplo, no processo de alfabetização, onde os alunos estão aprendendo um pouco mais sobre letras, sons, o efeito sonoro quando junta duas letras. Então a gente coloca geralmente uma criança que é pré-silábica com uma criança que já está, né, silábica, já consegue entender, e uma auxilia a outra. E nisso ocorre o processo de aprendizagem até com mais facilidade, junto com um coleguinha, então ajuda bastante. Incentivo à leitura. Realmente, o nome já diz, incentivar a leitura, dar o livro para um bebê folhear desde cedo, isso é muito importante. Essas práticas pedagógicas, de que forma que elas entram aí com a BNCC? Gente, tem exatamente tudo a ver, mas tudo mesmo. Eu trouxe aqui como exemplo a primeira competência geral da BNCC, que é conhecimento. Eu vou até ler aqui para vocês, para quem não leu ainda, para quem não conhece ainda, eu vou ler aqui. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o aluno ele precisa ser capaz de entender e conseguir explicar a realidade. Esse é a primeira competência geral, isso aí tá na BNCC. A gente pode chamar ela de primeira competência geral como conhecimento. É a forma mais objetiva de dizer sobre a primeira competência geral, a gente chama que ela é a do conhecimento, tá? Então, para aplicar ela numa sala de aula, que tipo de prática eu consigo utilizar? Para poder desenvolver uma aula, que tipo de prática aqui? Dessas 4 que eu citei, eu consigo utilizar todas. Eu consigo utilizar todas para poder colocar ela em prática. As duas, em conjunto, vão guiar a minha aula, vão guiar meu planejamento, entendeu? Escolar. Eu vou dar um exemplo mais prático mesmo, de uma aula na educação infantil. Vamos supor que eu queira dar uma aula voltado com o tema campo e cidade. Nessa aula, eu quero ler primeiro um livro curto ou um texto breve que trate sobre a diferença entre o campo e a cidade, para crianças de 4 anos a 5, tá? Crianças pequenas. No caso, eu consigo utilizar a prática pedagógica de incentivo à leitura e só nessa primeira atividade, aonde eu estou lendo esse livro para eles. Curto, breve. Depois, eu posso permitir que eles utilizem alguns fantoches para fazer uma dinâmica, que eles mesmos consigam fazer um teatrinho.
simbolizando uma parte, umas pessoas o campo, outras partes, umas pessoas da cidade. Nisso, eu tô deixando que eles tenham a prática do empoderamento do aluno. Eles estão sendo autônomos, né? Eles estão construindo o próprio conhecimento, eles estão entendendo e eles estão conseguindo explicar para os outros como ocorre, né? Ele entendeu o livro que eu li e ele está colocando em prática o que ele entendeu. Então, ele está entendendo e explicando a realidade de acordo com a primeira competência, que é o conhecimento. Não é aquela lá que eu falei para vocês? Conseguir entender e explicar a realidade. Então, tá dando certo. Eu tô utilizando a prática pedagógica e a primeira competência geral da BNCC. Tá vendo como elas se complementam? Então, é o tempo todo assim, para todas as atividades que você for fazer, para todas as aulas que você for elaborar, você vai ter que utilizar. Não só isso, como também habilidades da BNCC, como também campos de experiência da BNCC. A BNCC, ela é um documento que vai ser aquela que vai realmente trilhar as suas aulas, as suas práticas. Ela vai estar presente na sua vida o tempo todo, por isso é muito importante, é extremamente importante que vocês conheçam, que vocês não tenham preguiça de ler ela. Então é isso, gente. Na verdade, era para ser um vídeo mais curto ainda, eu acabei me estendendo um pouco mais porque eu vim aqui dar esses exemplos. Eu não sei se ficou tão claro assim, mas é que pra mim parece que tá muito óbvio, muito claro, só que pra mim, o que acontece pra mim não é a mesma coisa pra vocês, eu sei que é diferente, eu também já tô no quarto período, então eu já vi muito sobre a BNCC, e pra mim é um documento assim que virou melhor amigo da minha vida, no caso, para desenvolver planos de aula, sequência didática, que a gente está nessa fase agora de elaboração de planos, vocês ainda vão chegar lá, né? Ainda vai ter um longo caminho para trilhar aí. Então, se vocês querem uma dica, estudem a BNCC. Esse documento é fundamental na nossa vida pedagógica. Então é isso. Nada mais isso. Se tiver ficado alguma dúvida, óbvio que vocês podem deixar aqui no comentário. Eu vou tentar responder o máximo, assim, detalhado possível, mas acho que mais do que isso eu não saberia, sinceramente. E é isso, gente. Depois disso, quando vocês concluírem essa parte do desenvolvimento, vocês vão para a segunda, que para mim também tá bem claro. Vocês não precisam escrever nenhum texto, simplesmente igual o vídeo que eu fiz. Eu vou até deixar aqui o vídeo explicando sobre essa parte do passo a passo do portfólio, que eu mostro o esboço, eu mostro o que eu faço, eu pego lá a fotinha, eu coloco no Word. Eu expliquei bem detalhado passo a passo aqui pra vocês. Então, não tenha preguiça de ir lá, dar uma olhada no vídeo, entenda de verdade, preste bem atenção direitinho, que vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Então, a segunda parte é só aquilo mesmo, os slides. E também cuidado, eu vi alguns alunos colocando, por exemplo, a foto bem pequenininha, não dá para ler nada. O tutor ele pode dar um zoom e conseguir ver, mas às vezes não dá para ler muito bem e isso pode prejudicar a pontuação de vocês, tá bom? Então é isso, também só cuidado com o tamanho da letra que vocês vão colocar lá no Canva, para na hora de salvar essa foto, tirar esse print, colocar lá no Word, ele ficar ok, entendeu? Ele não ficar nem muito grande, nem muito pequenininho, ficar ideal lá no Word, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, alguma assessoria, a gente faz trabalho acadêmico, é só vocês chamarem no número que tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá? O primeiro número é o meu, o segundo é o da Ana e o terceiro é o da Camila, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.